Olá, Fernanda. Tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que você está nessa pandemia, nesse isolamento? Tentando readaptar, né, as nossas rotinas de vida, as coisas que a gente faz, até a forma do trabalho. Hoje muita gente perguntou porque eu postei uma foto que eu estava no fórum, mas é porque a gente foi tão pega de surpresa que algumas coisas a gente não teve tempo de se preparar. Por exemplo, tem um sistema que a gente usa lá no fórum, que é o processo judicial eletrônico, que eu não tenho baixado no meu computador. Então eu tive que ir no fórum para acessar do computador institucional. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, nem deu tempo a gente se preparar para poder se articular, porque a gente foi meio que pega de surpresa, né, dessa pandemia. Mas a gente vai se adaptando, mexendo aqui, mexendo ali, para poder a gente reordenar as coisas, né? E por aí, como é que Uhum, tá? Tudo bem? tudo ótimo. Vamos esperar chegar mais gente, né? Que é para a gente começar nosso diálogo, certo? Então, para Uhum. quem está chegando agora, gente, a nossa convidada já está aqui com a gente, que é a Fernanda. Daqui a pouco eu vou pedir para que ela se apresente. E nós vamos falar sobre desafios e possibilidades, né, enfrentamento da violência doméstica no cenário da pandemia. Eu me chamo Jéssica, sou assistente social, sou transfeminista, estou como coordenadora do subgrupo de gênero e sexualidade. Negrate é o núcleo de pesquisa sobre gênero, raça, classe e trabalho da UFDPA. Tá? E eu também sou integrante do coletivo Acolhe Trans, que é um coletivo que trabalha na perspectiva de acolher as pessoas travestis e transexuais de Parnaíba, entre outras demandas. Tá? Eu E queria mais sobre o acolhimento. Eu sei que a entrevistada é para ser eu, mas só aproveitando em ser, se você puder falar um pouco mais sobre o Acolhe Trans, porque eu vivo compartilhando, às vezes, as coisas da página do Acolhe Trans, acho postagens muito, muito, muito massa. Se você puder falar um pouquinho mais, eu acho que também pode interessar as pessoas que estão ouvindo um pouco mais sobre essa iniciativa. sim. Então, o coletivo Acolhe Trans, ele surgiu a partir do momento que nós compreendemos, né, que os movimentos sociais em Parnaíba não traziam nenhuma visibilidade, tão pouco ações que dariam resolutividade para as demandas trans. Então, é um coletivo autogestionado, né, que nós trabalhamos, além dessa escuta, nós também fazemos algumas intervenções, né, como nós já fizemos algumas aqui em Parnaíba, no campo da educação, entre outras instituições, né? Então, em suma, esse é o Acolhe Trans, né? Aqui de Parnaíba. Massa. Muito necessário. Então, vamos começar então, né? Sim, pô, vamos, estamos aqui, estamos prontos. Então, eu gostaria que você se Como foi apresentasse. que você pensou, assim, a temática? Como é que você pensou em organizar, assim, para a gente falar? Então, assim, eu elaborei algumas perguntas, né? Mas aí a gente vai também dar oportunidade para o público lançar suas perguntas. E aí a gente vai dialogando, certo? A perspectiva é essa mesmo de um diálogo, certo? E aí a Ótimo. gente vai flexibilizando, tá bom? E aí a gente pede Certo. para você se apresente agora, né? Quem é a Fernanda Costa? Pronto, meu nome é Fernanda, eu sou assistente social, eu me formei na Universidade Federal do Piauí no ano de 2011. Deu um legalzinho aí o professor Puscas, ele foi meu professor de economia política na UF, um querido, maravilhoso. Até hoje assim, uso as informações que a gente aprende na disciplina de economia política, principalmente quando a gente vai escrever os nossos laudos técnicos, a gente usa muito essas ferramentas que a gente aprende na economia política. E eu queria aproveitar, não sei se ele está vendo nesse momento, mas mandar um beijo para o professor Puscas, que é um professor extremamente importante lá para a Universidade Federal do Piauí e ajudou a formar muitas assistentes sociais. Aí, na Universidade Federal do Piauí, eu me formei em 2011, em 2013, eu tive a minha primeira experiência, não, foi em 2012, eu tive a minha primeira experiência profissional no CRAS de Araioses, município aqui próximo, no Maranhão. Trabalhei no CRAS há alguns meses, aí saí do CRAS, fiquei um pedacinho desempregada e consegui um emprego em Teresina, na ANE, que é a Associação Nacional de Instrução, que é uma instituição ligada do terceiro setor, ligada ao grupo diocesano, ao colégio diocesano, lá em Teresina. Eu coordenava as obras assistenciais, uma das obras assistenciais que tinha lá. Trabalhei durante alguns meses. E aí foi quando eu fui convocada no Tribunal de Justiça, no finalzinho de 2012, e assumi aqui em Parnaíba.
Na época que eu assumi, o nome do local que eu trabalhava se chamava Núcleo Multidisciplinar Lei Maria da Penha. E era um núcleo vinculado à primeira vara criminal da comarca de Parnaíba e atuava especificamente nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente atuou de maneira específica somente com violência contra a mulher nos anos 2013 e 2014. No final do ano de 2014, a juíza da vara de família daqui de Parnaíba, porque precisa muito do trabalho do assistente social e do psicólogo nas varas de família, solicitou uma equipe técnica para o tribunal. E o tribunal, ao invés de dar uma equipe técnica para ela, para a vara da família, autorizou que ela utilizasse os serviços do Núcleo Maria da Penha, porque ela precisava de assistentes sociais e psicólogos. E aí foi como começou esse processo de abertura, da gente sair desse nicho específico de violência contra a mulher que atuamos durante alguns anos, para passarmos a atuar também na vara de família, né, nos processos de família. E aí, 2014, 2015, 2016, a gente foi atuando muito nesse sentido, até que agora, 2019, oficialmente, a gente deixou de ser Núcleo Maria da Penha e passou a se chamar Núcleo de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Parnaíba. E atualmente a gente atende todas as 6 varas da Comarca de Parnaíba, principalmente nas matérias, as que mais absorvem o nosso trabalho. É a vara de família, a de violência doméstica e familiar contra a mulher, execuções penais. E a gente trabalha muito com essas questões dos grupos reflexivos com homens autores de violência, que eu acho que pode ser uma coisa que a gente pode falar um pouco mais, que a gente teve essa iniciativa agora aqui em Parnaíba. A gente trabalha fazendo os depoimentos especiais de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E é isso, a minha experiência profissional. Também tenho uma experiência na área da saúde mental, que eu sempre gosto de frisar e dizer, porque eu também tenho meu coração na saúde mental, por ter estagiado no dispositivo de saúde mental, ter feito TCC sobre saúde mental. E trabalhei 1 ano no CAPS de Luiz Correia, no Centro de Atenção Psicossocial de Luiz Correia, que é um município aqui ao lado de Parnaíba. E gosto muito de trabalhar na saúde mental, gosto de estudar sobre. Então, são as minhas principais áreas de atuação e estudo enquanto profissional, seria o sócio-jurídico, a atuação enquanto assistente social no sócio-jurídico e enquanto assistente social na saúde mental. São as áreas que eu mais dialogo, mais gosto de estudar e tenho mais experiência profissional. Pronto, acho que deu para apresentar. Sim. Então, o Pedro ele lançou uma pergunta, né, bem pertinente, que vai casar com o que eu vou problematizar a princípio. O IPEA, ele fez uma pesquisa em 2019, né, com dados alarmantes, né, onde ele fala que 43,1% do caso da violência doméstica, tipicamente, acontece na residência da mulher. Então, diante disso, né, que a pandemia, como você nos falou, nos pegou de surpresa, e essas mulheres agora têm que conviver com esses agressores, né? Então, assim, quais são as intervenções que estão sendo realizadas pela rede de assistência social, aí, complementando com o Pedro, né, para enfrentar essa violência doméstica? Pois é, porque é por isso que a gente precisa fazer essa contextualizaçãozinha, porque assim, os dados estatísticos apontam que é o seguinte: os homens, quando eles são mortos ou sofrem tentativas de homicídio, isso acontece no espaço da rua, por pessoas que normalmente esses homens não conhecem. Então, é uma briga no meio da rua, é um acidente de trânsito, envolveu-se em algum tipo de conflito que gerou o homicídio ou a tentativa do homicídio. Quando isso ocorre para mulheres, não é a mesma coisa. A maioria das mulheres que ou são mortas ou sofrem a tentativa de feminicídio acontece dentro das suas casas e por pessoas do seu convívio íntimo, pessoal e afetivo. E isso é muito, assim, esse dado fala muito, né? Quer dizer que a casa não é um ambiente seguro para boa parte das mulheres, porque as mulheres são mortas por pessoas que elas conhecem. E aí o que a gente vê nas pesquisas que eu mesmo já fiz aqui na realidade de Parnaíba? Que é o ex-marido, é o ex-namorado, é o namorado, é o marido. São esses que mais aparecem como agressores das mulheres. Enquanto no caso dos homens, é uma pessoa que às vezes o homem nem conhecia, se envolveu num acidente de trânsito, acabou morrendo. Um homem que ele estava bebendo num bar e um deu uma facada no outro, ele também nem conhecia e acabou morrendo. Então é diferente. É diferente porque essa violência acontece baseada no gênero. O que isso quer dizer? É dizer que a mulher morreu porque ela é mulher, porque existem expectativas sociais, papéis sociais que precisam ser exercidos por essas mulheres e que os homens avaliam que não estão sendo exercidos da maneira correta e que isso os coloca num papel de poder no sentido de que eles podem, inclusive, violentar.
ajudar essas mulheres. Eu estava assistindo uma live de um colega, que é o José Francisco, que é assistente social do Núcleo Maria da Penha de Picos, essa semana, e ele falando que um caso que ele atendeu lá, que o cara todo dia que chegava em casa e o almoço não estava pronto na hora certa, ele batia na mulher de chinelo. Uma coisa rotineira, cotidiana. Ele se achava no direito de pegar o chinelo, bater na mulher, porque o almoço não estava pronto. Então, existem expectativas sociais de que é obrigação da mulher preparar o almoço, cuidar do alimento da família, e que se ela não fizer, o homem está todo no direito de que ele precisa agredir essa mulher, né? Educar essa mulher. Então, é interessante esse dado que o Pedro trouxe, que você colocou, de que a casa não é esse ambiente seguro. E a gente já sabe disso, existem estatísticas e estudos sobre isso. Ocorre que estamos numa situação que a casa é o ambiente mais seguro por conta do coronavírus. Por causa dessa disseminação que a gente tem. Então, o que a gente precisa fazer? Construir outras possibilidades, outras redes de proteção. É isso que a gente precisa fazer, para que a casa não seja um lugar tão ruim assim para as mulheres. E aí eu vejo algumas iniciativas muito bacanas. Tem uma iniciativa do Instituto Avon, que eu vi uma live muito boa da coordenadora técnica do Instituto Avon, Marfoane, se eu não me engano, ela colocando sobre as redes de proteção comunitárias, né? De as mulheres poderem contarem umas com as outras, as vizinhas poderem estar atentas ao que uma outra está passando, se alguma está passando por uma situação, saber ouvir, saber acolher, encaminhar o que ela pode fazer naquela situação, ou mesmo oferecer abrigo para mulheres que estão passando por situações de violência. Se você sabe que tem uma vizinha, uma pessoa próxima a você, e você pode abrigá-la, você oferecer esse abrigo. E tem as redes de proteção institucionais. As próprias instituições estão modificando suas formas de atuação para tentar proteger mais essas mulheres nesse período, né? E aí, não sei se a gente já entra nesse assunto, mas, por exemplo, hoje a gente tem várias instituições atendendo via WhatsApp. A gente sabe que não são todas as mulheres que têm acesso ao WhatsApp, mas uma parte das mulheres tem acesso ao WhatsApp, e essas mulheres estão fazendo esse atendimento via WhatsApp. Por exemplo, aqui em Parnaíba, a gente tem o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, que ele está fazendo atendimento via WhatsApp, inclusive impetrando medidas protetivas de afastamento. A mulher manda toda a documentação pelo WhatsApp, eles orientam o registro do boletim de ocorrência no site da Polícia Civil, que isso não existia antes da pandemia. O boletim de ocorrência de violência doméstica familiar contra a mulher era somente presencial, ou seja, a mulher tinha que ir para a delegacia, e a gente ouve diversos relatos dessas mulheres de não serem bem atendidas nesse espaço policial e tudo mais. E aí, depois de feito o boletim, é que se poderia iniciar um processo de medida protetiva de afastamento. Diante de muita insistência dos organismos de proteção à mulher, houve essa alteração e, por causa da pandemia, se inseriu no rol das atividades eletrônicas da Polícia Civil do Piauí o registro de boletim de ocorrência de violência doméstica familiar contra a mulher. Já existe. Você pode fazer através do site. O site é pc.piauí.gov.br, que é policiacivil.piauí.gov.br. E lá tem uma abazinha para registro de boletim de ocorrência eletrônico. Então, tem algumas modificações que eu venho percebendo nas redes institucionais. Por exemplo, a gente tem um organismo que nós aqui de Parnaíba não vejo assim se falando muito, mas que ele pode atender a população de Parnaíba porque é estadual, que é o Centro de Referência Estadual Francisca Trindade, que ele é um centro de referência ligado à Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres lá em Teresina, que atende todo o estado. Lá tem psicólogo, assistente social, lá tem advogado, então a mulher consegue ter orientação social, orientação psicológica, orientação jurídica, e eles têm um número de WhatsApp para que as mulheres possam ter essas orientações. Como ele é um centro estadual, então ele pode atender qualquer mulher de qualquer lugar do estado, mas acaba que eu vejo, particularmente, se falando muito em Teresina, porque a sede deles é lá em Teresina, como se fosse um serviço de Teresina, mas não é estadual. Então nós aqui de Parnaíba podemos acessar. Eu até fiz assim, uma listinha com os principais números de telefone para poder disponibilizar para as pessoas, caso queiram. Né? Esse do Centro de Referência Francisca Trindade eu acho muito bacana por causa disso, porque tem orientação psicológica, orientação social, orientação jurídica, e o número é 99-433-0809. Vou repetir. 99-433-0809. Esse é o número do Centro de Referência Estadual Francisca Trindade,
que ele é responsável por orientações social, psicológica e jurídica para mulheres em situação de violência. É do governo do Estado, ligado à Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres, do governo do Estado. E aí, já, assim, tem várias coisas, Jéssica, mas se você quiser fazer outras perguntas, senão eu fico falando muito aqui, mas é bom você falar. Ótimo. Fernanda, a gente está falando de mulheres, né? E aí eu sinto uma grande necessidade, eu fiz uma pesquisa bem rápida, não foi bem profunda, mas eu não vi falar de mulheres negras nesse contexto. Então, não houve essa interseccionalidade. Eu queria que você nos falasse como você vê se existe essa encruzilhada, né? Como falar a Cotirene, que é assistência social, dessas singularidades, né, que precisam ser trabalhadas numa perspectiva de especificidades também. Queria que você falasse. Sim. Pois é, porque não adianta a gente achar aquele discurso que eu já ouvi muito agora nessa época da pandemia, que estamos todos no mesmo barco. Eu não gosto desse discurso de dizer que estamos todos no mesmo barco, porque não é assim que está acontecendo, sabe? A gente pode dizer que talvez estejamos todos na mesma tempestade, mas tem gente que está na boia, tem gente que está no barco, e tem gente que literalmente está em iates de luxo, altamente isolado da sociedade, com funcionários e com todo o luxo disponível no mundo, né? Então, quando você fala dessas interseccionalidades que são importantes da gente avaliar, é nesse sentido, dizer que, por exemplo, a gente está numa questão da pandemia, mas que as mulheres negras, por exemplo, são as mais afetadas. E isso a gente pode falar em uma série de contextos, mais afetadas economicamente, porque muitas delas não tinham segurança de renda, segurança de trabalho formal, segurança alimentar e nutricional. Então, são mulheres que agora, no agravamento da crise, vão ser as mais afetadas, porque não vão ter formas de sustento de si e das suas famílias, e vão precisar recorrer ou aos auxílios emergenciais, ou a questões comunitárias e familiares, e nem sempre vão ter esses acessos disponíveis, porque a gente acha, vê muita gente falando, mas tem um auxílio emergencial, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Acessar, ter o aplicativo, manejar o aplicativo, não é fácil. Totalmente excludente. Pois é, é difícil. Então, as mulheres negras são as mais afetadas, além de economicamente, socialmente, afetivamente, são as que mais sofrem violência doméstica. A gente vê alguns dados estatísticos e a gente coloca que a maior parte dessas mulheres que aparecem como vítimas nos processos judiciais de violência doméstica contra a mulher são mulheres não brancas. E aí entra aquelas classificações de mulheres negras e mulheres pardas, que aparecem mais nesses processos de violência doméstica mulher contra mulher. Então, são mulheres que muitas vezes têm as suas vidas expostas e judicializadas. E aí a gente vê que as instituições nem sempre estão preparadas para atender as mulheres em suas especificidades, no sentido de entender todos os atravessamentos que essa mulher negra ela passa no decorrer da sua vida. Nem sempre as instituições vão avaliar isso sem julgamento, sem o moralismo, sem aquela questão meritocrática, tá nessa situação porque ela quis, porque ela gosta de apanhar, sem enxergar que tem muito mais coisas que atravessam e que estão sustentando essas situações, essas expressões da questão social. Quando você vê uma mulher, por exemplo, que tem uma medida protetiva e que ela passa por uma situação de violência e depois ela pede, por exemplo, para o judiciário para a medida ser cancelada, aí você vai julgar. Mas por que ela fez isso? Mas se ela tem a medida protetiva e tudo mais, você não sabe se essa mulher passa fome e esse homem é o único provedor. Porque a gente sabe que para as mulheres pretas isso é bem mais difícil, o acesso ao mercado de trabalho. Para as mulheres brancas, isso é bem mais fácil. Ter acesso à escolarização, ter acesso a melhores postos de emprego, ter acesso a melhores salários. Então, as mulheres pretas, muitas delas, precisam continuar com seus agressores por uma questão econômica também, porque precisam ter um sustento das suas casas. Acho muito interessante esse comentário que a Jo está colocando. Um beijo, Jo. Só verdades que ela está colocando aí, que é isso. Que a sobrecarga maior vai nas costas das mulheres negras. E é preciso se enxergar isso. Se você faz uma análise de violência doméstica e familiar contra a mulher, e você não faz esse recorte de raça, de entender que as mulheres negras são aonde mais pesa, aonde mais dói, é uma análise que passa muito por cima. Não podemos julgar que todos nós estamos no mesmo barco. Todas nós estamos na mesma violência, na mesma tempestade, alguns com dispositivos diferentes de proteção. E as mulheres negras certamente são as mais vulnerabilizadas, sobrecarregadas, violentadas nesse contexto. Fernanda, a gente falou muito sobre violência, né? E eu estive em duas instituições, estive no sistema prisional executando um projeto, né, com mulheres, e na Casa das Samaritanas. Então, eu provoquei lá alguns ensinamentos com relação
a terminologia violência. E a gente ainda observa que quando as pessoas falam de violências, elas se remetem somente à violência física, o que dificulta muito esse diagnóstico, né, dessas múltiplas violências. Eu queria saber se no seu cotidiano profissional isso ainda existe, essa desinformação com relação a violências. Sim, inclusive por isso que quando a gente vai fazer falas, a gente precisa muito usar, Jéssica sabe, nós assistentes sociais temos a nossa dimensão socioeducativa do trabalho dos assistentes sociais. A gente precisa fazer esses trabalhos socioeducativos, de informar as pessoas, de dizer para as pessoas como é que as coisas acontecem, trazer informação para as pessoas. Quando a gente vai discutir essas informações ou falar sobre violência contra a mulher, eu sempre vou começar, às vezes, falando, quando me chamam nas escolas, em outros lugares assim, falando sobre os tipos de violência contra a mulher. Porque pode parecer besta para nós que somos da área e trabalhamos com isso, mas às vezes quando a gente vai levar essa informação para outras pessoas e você diz que a mulher casada ser obrigada a ter uma relação sexual com o marido, isso é estupro, isso é violência sexual, muita gente pode ficar abismada. Não, mas é a obrigação da mulher ter aquela relação sexual com o marido dela, porque ela é a esposa dele. Então, quando você coloca e diz que o namorado, que pega o celular do namorado e quebra, joga na parede porque ficou com ciúme, e você diz que isso é violência patrimonial e que está amparado na Lei Maria da Penha, mas não foi nada, foi só uma crise de ciúme. Não foi nada muito sério. Então, a gente precisa dizer para as pessoas o que é violência, a gente precisa tipificar a violência, né? Dizer quais são esses tipos, para que as pessoas, sabendo o que são, inclusive quando passarem por essa situação, possam se reconhecer enquanto vítimas de violência, ou possam orientar, acolher, amparar outras mulheres que possam estar passando por essa situação. É por isso que a gente precisa ter bem claro, bem evidente, esses 5 tipos de violência contra a mulher que a gente tem, por exemplo, pegando a fonte da Lei Maria da Penha, que é a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência física. Então, são muito facetadas. A analisar a violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive não pode ser feito sobre a ótica, por exemplo, de um só saber, de uma só área do conhecimento. É por isso que a Lei Maria da Penha, por exemplo, foi reconhecida como uma lei multidisciplinar, como uma lei socioeducativa, porque ela pega conhecimentos da área jurídica, mas também da área social, da área psicológica, porque a gente precisa entender esse fenômeno como um fenômeno complexo, que não dá para eu resolver pegando, botando as pessoas na cadeia e acabou, eu acho que eu vou resolver. Sabe? Existem outras discussões que atravessam isso. A gente precisa discutir abolicionismo penal, a gente precisa discutir reeducação de homens, a gente precisa discutir questões de taxas de reincidência e como evitar taxas de reincidências desses agressores. São muitas discussões que dialogam com esse assunto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? É bem complicado de se falar, mas a gente precisa dizer, precisa falar sobre. A gente falou sobre medidas socioeducativas, aliás, sobre questões socioeducativas e falamos sobre ressocializações e também trazendo uma informação, né, do período que eu estive no sistema prisional, eu fiquei muito inquieta porque eu perguntei se lá existia algumas ações ou atividades, ou mesmo políticas, que trabalhassem com esses agressores, né, para devolvê-los para a sociedade. E eu fiquei muito chocada, impactada, porque não havia. Então, você falou em reincidência, né? Então, o que é que a gente pode estar fazendo? E existem políticas, né, que realmente trabalham a ressocialização desses indivíduos na sociedade, do seu ponto de vista? Pois é. A gente já tinha algumas iniciativas que já aconteciam em alguns lugares do país. Aqui no nosso estado, a primeira iniciativa que a gente tem é a do projeto Reeducar, que ele é do NUPEVID, que é do Núcleo de Promotorias Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que fica no município de Teresina, um órgão do Ministério Público. E esse projeto ele é puxado pela promotora a doutora Amparo, em que ela faz vários encontros com esses homens agressores, nessa perspectiva da reeducação, daí o nome do projeto, Reeducar, e ela vai muito com a psicóloga e a assistente social do Ministério Público, porque a gente sabe que nós, psicólogos e assistentes sociais, somos profissionais que às vezes trazemos um pouco mais de humanidade para o sistema penitenciário ou para o sistema judiciário, porque às vezes você está lá no universo eminentemente jurídico, lei, só tem isso, lei daquilo, não é um universo que vai conseguir abarcar todas as complexidades que envolvem, por exemplo, a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente tem algumas iniciativas. A gente primeiro começou com essa,
lá em Teresina, que eu acho que começaram, já está com uns 2 anos, que a promotora Amparo vem fazendo esse trabalho. A gente teve um segundo grupo em Picos, que foi uma parceria do NUPEVID com o Núcleo Multidisciplinar Lei Maria da Penha de Picos, e os profissionais de lá começaram a implantar esse grupo com homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, também nessa perspectiva da socioeducação. Acho que eles já estão há 1 ano, um pouco mais de 1 ano, fazendo esses grupos. Quem é o principal facilitador é o assistente social José Francisco, que é assistente social do Tribunal de Justiça, lá em Picos, e ele tem tido vários ganhos. Inclusive, eu conversei com ele esses dias, trocando experiência, que a gente conversa muito com os profissionais para trocar experiências, o que está dando certo num lugar, trazer para outro. E ele me colocando que o grupo lá de Picos, eles têm uma experiência de já ter feito alguns grupos, tem essa perspectiva da não reincidência. Ou seja, dos homens que participaram desses grupos, não configuraram novamente como os réus em outros processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente vê como é importante e como pode ser uma ferramenta potente esse trabalho de socioeducação, esse trabalho de reeducação. Aqui em Parnaíba, a gente tentou, assim, incluir entre as nossas atividades. A gente não é um núcleo, como eu falei no início da minha fala, específico de Maria da Penha. Hoje a gente já não é mais. A gente é um núcleo que atende todas as demandas, mas entendendo a importância que existe desses núcleos, que precisa existir esse trabalho com os homens, porque é um trabalho muito potente e muito importante, nós criamos o primeiro grupo aqui em Parnaíba. Foi em dezembro de 2019 que a gente teve o nosso primeiro encontro. Esse grupo foi facilitado por 3 profissionais. Eu estava entre essas 3 profissionais, estava eu como assistente social, estava outro colega assistente social, Camila, e estava a psicóloga Liliane. Nós 3 somos os profissionais responsáveis por esse grupo de Parnaíba. E a gente teve encontros que aconteceram nos meses de dezembro e janeiro de 2020. Nesse grupo, a gente designou 15 homens para participar, que foram selecionados com alguns perfis. Por exemplo, a gente não queria homens que tivessem cometido feminicídio ou tudo mais. A gente queria homens que, porventura, pudessem ter questões de reincidência. Homens que estivessem convivendo com as suas mulheres, ou seja, no caso das mulheres que pediram a retirada da medida protetiva. Então, a gente quis que esses homens participassem do grupo, porque como uma forma de tentar proteger mais essas mulheres. Então, a gente teve essa experiência e eu, particularmente, quanto profissional, avalio como extremamente positiva. Eu vi esses homens quando chegaram no primeiro encontro, quando saíram, e percebi a diferença na fala deles, sabe, no diálogo deles, de muitas vezes nesse sentido, de ele achar que é normal, que é certo eu brigar com a minha mulher porque o almoço não está feito, de eu brigar com a minha mulher porque a casa não está arrumada, de eu querer brigar com a minha mulher porque ela está com a roupa curta demais. Então, a gente tem uma série de temas que são trabalhados nesses grupos, né? Inclusive que perpassam inteligência emocional, inteligência relacional, relações familiares, divisão do trabalho doméstico, e várias outras questões que são discutidas, porque assim, a gente entende que a gente está imerso numa sociedade que é machista, que é patriarcal, que perpetua essas relações de poder que marginalizam as mulheres. E que a gente precisa dar uma outra forma de olhar o mundo para esses homens, né? Dar essa possibilidade de eles enxergarem o mundo de um jeito diferente. De um jeito que enxergue as mulheres como pessoas, como seres humanos, né? Que merecem toda a atenção, dignidade, respeito, autonomia, que eles precisam enxergar essas mulheres como seres completos, complexos, né? Então, assim, eu achei muito interessante. Infelizmente, nós não realizamos o segundo grupo, porque estava previsto para começar agora em março. No final de março ia começarmos a segunda turma, mas aí logo veio a questão da pandemia e a gente está avaliando se faz um grupo online ou se espera retornar às atividades presenciais, porque assim, nem todos os homens têm acesso ao WhatsApp. Aí a gente fica pensando se isso acabaria excluindo alguns homens que seriam importantes de participar desse grupo. A gente ainda está nessas discussões internas. Mas uma coisa que a gente sabe é que a gente vai continuar com esse grupo, porque a gente avaliou como muito positivo isso que você colocou. Não existiam muitas políticas de reeducação nessa área da violência doméstica, mas eu consigo enxergar um boom do ano passado para cá, de iniciativas nesse sentido, e esse ano a gente teve a promulgação de uma lei, de uma alteração na Lei Maria da Penha, foi publicada agora, no início de março, se eu não me engano, colocando que é obrigado, uma das medidas que o juiz pode determinar para esse homem, é obrigar esse homem a participar
de grupos de reeducação e ressocialização e de acompanhamento psicossocial. Então, antes eram iniciativas isoladas de alguns tribunais, de algumas organizações não governamentais, e hoje é política. Hoje está inserido dentro da Lei Maria da Penha, que é para ter esse acompanhamento psicossocial do agressor e dessa inserção dele em projetos de reeducação. E aí, Fernanda, a gente falou sobre aspectos que a lei não trabalha só numa perspectiva punitiva, mas de reeducar também. Mas aí a gente também agora vai falar de educação ou de prevenção. Em qual sentido? A gente sabe que se falar de questão de gênero é nas escolas, né? E aí falar de gênero não se remete só a falar de pessoas LGBT, são de outras questões também. Trabalhar com esses jovens acerca desses temas seria uma forma de prevenir também. Diante disso, eu lhe pergunto, existem ações, né, e atividades aqui em Parnaíba que trabalhem nesse viés, nessa perspectiva de prevenção, de estar levando essas informações, esses conhecimentos para debate para os jovens aqui em Parnaíba? Pronto, a gente tinha uma iniciativa muito interessante, que era o NEV, Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica do município de Parnaíba, que eles tinham algumas atribuições, dentre elas, dos focos de trabalho deles era exatamente isso, esse trabalho diretamente nas escolas, que eles colocavam lá como a promoção de uma cultura de paz, que eles levavam algumas discussões, dentre elas, a discussão da prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. E esse organismo, acho que ele funcionou mais ou menos uns 3 anos. Era um projeto, né, que era da Prefeitura de Parnaíba, financiado pela União Europeia. Então, como projeto, ele tinha uma data para acabar. Mas até que a Prefeitura ainda conseguiu renovar algumas vezes esse contrato, mas agora, o que a gente soube aqui no ano 2020, foi encerrado mesmo, o projeto não existe mais, o NEV. E era uma iniciativa que eu achava muito interessante. Eram 2 pedagogas que trabalhavam no NEV, que elas faziam esse trabalho de articulação com as escolas, de realização de palestras, de rodas de conversas, de trazer essa temática da violência contra a mulher para as escolas, como você falou. É um caminho que a gente tem para que a gente possa pensar numa sociedade sem violência. A gente tem que começar de estratégias de agora para colher os frutos daqui a 10, 20, 30 anos. E a ferramenta da escola é uma ferramenta muito potente, porque está no processo de construção identitária daquelas pessoas, daquelas crianças, daqueles adolescentes. Né? E por isso que é tão importante. No momento, assim, eu sei que existem iniciativas pontuais de alguns organismos religiosos, tem eu não me lembro qual é a igreja, mas de vez em quando eles me mandam uma fotinha dizendo que eles fazem discussões sobre violência doméstica familiar contra a mulher. Aí tem o pessoal do CREAS, que vez ou outra também realizam atividades em parceria com as escolas, com relação à prevenção à violência, mas no momento eu não conheço uma iniciativa sistemática como teve, por exemplo, a experiência do NEV. E eu acho que a gente precisa ter aqui no nosso município essas iniciativas para que a gente possa ter índices menores de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, Fernanda, nós sabemos que quando a mulher ela está sob ameaça, né, sobre violência doméstica constante, ela vai para a casa de acolhimento, certo? Eu queria saber se essa casa de acolhimento, a nível de Parnaíba, ela dá todo esse suporte para essa mulher e para a sua família, e os dispositivos de Parnaíba, eles dialogam acerca não só da prevenção, mas de estratégias do enfrentamento da violência doméstica de Parnaíba? Pois é. A gente tem 2 dispositivos que são de acolhimento, que porventura pode ser que acabe que essa mulher seja acolhida. Um é a casa de passagem, que algumas mulheres podem ficar. Ambos os dispositivos são da política de assistência social, da alta complexidade dentro da política de assistência social. E o outro é a casa de acolhimento infanto-juvenil. Então, se a idade dessa mulher for até 18 anos, dependendo da situação que ela tenha passado, pode ser que ela fique na casa de acolhimento infanto-juvenil. Se for maior de 18 anos, dependendo da situação que ela tenha passado, ela pode ser encaminhada para a casa de passagem. No momento, eu avalio assim, que a política de assistência social aqui em Parnaíba, ela precisa dialogar mais. Fernanda, eu não sinto assim... Fernanda, tá falhando. Será que é aí ou é aqui a sua... Não sei, aqui tá normal para mim. Será que é a minha internet que tá ruim? Eu não tô vendo você legal. Será que a minha melhorou? Tem hora que oscila. Será tá que a vendo? minha...
Tá ok. Pessoal, vocês estão vendo a Fernanda bem? Tá dando para ver as duas bem? Confirma aí pra gente, por favor. Porque eu tô vendo Porque qualquer a da coisa eu posso Fernanda ir de falhando. novo se você tá ruim, Jéssica. Eu posso entrar e sair de novo. Você acha que tá ruim? Não, peraí, deixa eu ver se me dá uma melhorada. Vou desligar meu ventilador, pode ser que seja o ventilador interferindo. Pronto. Acho que vai dar certo Então, agora. Quem é? Oi. Tô ocupadas. Pausou. acho que o pessoal tá dizendo que tá um pouquinho ruim. Talvez fosse o caso, não sei, de eu entrar e sair. Tá ok, gente? Dá pra me ver e ouvir direitinho? Dá pra ver legal? Acho que tá. Pois Dá pra eu ver? vou continuar. Eu estava falando sobre a política de assistência social, né? Sim. E eu acho que aqui no município de Parnaíba, a gente precisa ainda fortalecer a política de assistência social, como você bem colocou, fazer os pontos da rede dialogarem mais, que esse trabalho precisa acontecer, inclusive intersetorialmente, né? Que a gente sabe que a assistência social precisa dialogar com a saúde, precisa dialogar com a educação, precisa dialogar com todos essas questões, porque não tem como se resolver só com a assistência social. Mas ainda tem muitos dispositivos que deveriam ter aqui e que não tem. Por exemplo, uma reflexão que eu faço nesses 7 anos que eu estou tendo de atuação aqui em Parnaíba como assistente social, é que eu acho que o CREAS, que a gente tem aqui em Parnaíba, o CREAS, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para quem não conhece muito a sigla. Eu tenho uma brincadeira que o meu marido que diz que todo assistente social, ele se forma em siglas. A gente fala assim como se todo mundo soubesse o que é, né? Não, porque o CREAS, porque o CRAS, porque o PPC, porque o INSS, não sei o quê. E aí, como se todo mundo soubesse o que é aquela sigla. Mas o CREAS é o Centro de Referência Centro de Referência Especializado de Assistência Social. No CREAS, é para atender as pessoas que estão passando por situação de fragilização de vínculos familiares, comunitários ou violação de uma série de questões de direitos. Ocorre que o município de Parnaíba tem muita demanda para o CREAS e só um não dá conta, sabe? A gente até que teve uma expansão, eu percebi, nesses últimos 7 anos, nos serviços de proteção social básica, que são os CRAs, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que eles vão atender quando ainda não houve a situação de violação de direitos, na perspectiva da prevenção e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A gente até que teve um avançozinho. Só que eu acho que na média complexidade, que aí entra o CREAS, a gente deveria já ter outro. Pelo menos, né? Pelo menos 2 CREAS aqui no município de Parnaíba, para tentar atender mais essa questão. Não à toa, algumas vezes, quando eu converso com as colegas profissionais de CREAS, me relata a situação de casos de espera, de listas grandes de casos de espera, né? Então, as colegas fazem o possível. As colegas do CREAS, eu rendo aqui todas as minhas homenagens, um abraço para todas as profissionais de CREAS, porque elas tentam fazer o possível e o impossível para atender a demanda, que é uma demanda extremamente complexa, extremamente dinâmica. Trabalhar em CREAS não é fácil, porque você todo dia leva uma facada diferente. Sabe? Você lida com estupro, você lida com adolescentes em conflito com a lei, você lida com crianças em situação de violência, você lida com idosos marginalizados, você lida, enfim, com uma infinidade de expressões da questão social, tudo junto, ao mesmo tempo. E eu acho, na minha avaliação, Jéssica, achei muito interessante sua pergunta sobre isso, sobre esse diálogo, que não existe esse diálogo intersetorial entre as redes aqui no nosso município e que a própria política de assistência social precisa ser fortalecida. Não tem mais como o Parnaíba dar conta da sua demanda com um único centro de referência especializado de assistência social. A gente tem que ter uma ampliação dessa rede para que a própria política de assistência social possa atender ao seu público. Sequer a gente está conseguindo atender o nosso público que deveria estar nos CREAS, né? A gente não está conseguindo, sabe? Porque falta planejamento, falta gestão, falta investimento, sabe? Qualquer pessoa que seja da área, que trabalhe nessa área do serviço social, que dialoga com isso, percebe que aqui em Parnaíba a gente precisa ter um maior investimento e um maior olhar para a área da assistência social. Muito bem, Fernando, muito bem colocado. Então, assim,
A gente já está quase chegando no final. Eu não sei se é a minha primeira vez que eu convido alguém. Não sei se eles avisam, o Instagram avisa, gente, quando a gente está... Avisa, quando tá terminando, acho que quando falta assim meia hora ou é 20 minutos, aí ele avisa que tá terminando. Acho que é por aí. Eu não vi o aviso ainda, então a gente pode dialogar. Então, assim, certo. Agora vamos para questões de pessoas travestis e transexuais, né? Então, assim, eu gostaria de compreender se essas demandas que chegam, né, até esses setores, ou até no âmbito onde você está atuando, se elas são atendidas dentro dessas especificidades, certo? E se existe uma carência de informações com relação a essas identidades. Sim, eu acho assim, que a Lei Maria da Penha, ela abarca as mulheres trans e travestis, elas podem ser amparadas pela Lei Maria da Penha, porque a gente entende que a Lei Maria da Penha, o conceito não é de sexo, o conceito é de gênero, e o conceito de gênero é um conceito extremamente ampliado e social, e a gente entende que a identidade feminina é que deve ser levada em consideração e que tem que ser respeitada. Então, por isso que as mulheres trans devem ser atendidas pela Lei Maria da Penha. Eu não me lembro de já ter atendido uma mulher trans vítima de violência doméstica aqui em Parnaíba. Eu acho que eu não atendi aqui em Parnaíba. Não posso falar se as minhas colegas já atenderam, então não sei dizer se já passou pelo núcleo. Mas eu não me lembro de ter atendido. Mas se passasse, se chegasse até nós uma mulher trans vítima de violência doméstica, sim, ela seria atendida, passaria por todos os processos de atendimento psicossocial, entrevista com assistente social, entrevista com psicólogo, as audiências e tudo mais. Agora, eu acho que é muito complexa essa questão das identidades. Para mim, eu acho fácil, né? Porque, assim, talvez para nós, assistentes sociais, a gente acha tranquilo, porque a gente lida com isso, a gente sabe, a gente lê sobre. Mas quando eu vou conversar com outras pessoas, eu vejo as caras de estranhamento. Não, porque identidade sexual é totalmente diferente de orientação sexual. E aí eles ficam assim, o que tu tá falando? O quê? Por isso que eu acho que a gente precisa conversar mais. No nosso espaço de trabalho, nossos espaços mesmo comunitários com as pessoas, dizer que uma coisa é orientação sexual, outra coisa é identidade de gênero, que a gente precisa falar que identidade de gênero é como a pessoa se reconhece no mundo, e orientação sexual é de que maneira a pessoa se relaciona afetivamente, sexualmente com outras pessoas, e que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas que às vezes eu vejo, sim, as pessoas confundindo, as pessoas não sabendo falar sobre, então eu acho que todas as iniciativas que existirem para se difundir esse conhecimento, para se falar sobre, elas são urgentes e necessárias. A gente precisa discutir. Uma vez eu estava falando com o Vitor Kozlovski, não sei se você lembra dele, que é assistente social. Pronto, o Vitor maravilhoso. E o Vitor já veio algumas vezes aqui em Parnaíba, ele inclusive às vezes vem com a Laura, que também trabalha na SASC, na Secretaria de Assistência Social do Estado. E todas as vezes que ele vem fazer uma formação, alguma coisa assim, lá estou eu para aprender, para ouvir. A gente nunca deve achar que a gente sabe de tudo, que a gente maneja todas as questões, porque sempre vão aparecendo coisas novas. Então, eu sempre valorizo muito quando existem essas iniciativas de formação, de atualização, de educação permanente. E eu acho que todos os servidores públicos, de qualquer órgão que a gente esteja falando, Ministério Público, Defensoria Pública, Saúde, Sistema Penitenciário, polícias, todos deveriam estar imbricados nisso. De se atualizarem, de estudarem, de irem atrás das informações. Não só os próprios trabalhadores, os próprios servidores, como as próprias instituições. Eu vejo algumas iniciativas nesse sentido, por exemplo, a delegada Eugênia, ela colocou que inseriu a disciplina de gênero na formação que é da CADEPOL, que é a Academia de Polícia Civil do Estado. Então já há essa discussão dentro da nova formação de policiais civis. Só que a gente fica preocupado. E os que já estão na ativa há muito tempo? Será que eles passaram por processos formativos de discussão de gênero, dessas discussões das especificidades LGBT? Não sabemos, mas que a gente precisa continuar exigindo, pedindo, reiterando a necessidade dessa formação permanente. A gente precisa discutir sobre o gênero. Eu estive até a gente sempre se encontra nesses eventos, né, nesse que você está falando. Eu vi você, né, e eu sempre gosto de observar a quantidade de pessoas.
É claro que a gente compreende que as pessoas não têm só esse tema, não tem só essa expressão da questão social, né, que deve ser debatida. No entanto, eu observo que é o único tema, né, que as pessoas ainda fogem, né, da discussão, essa questão de identidade de gênero e orientação sexual. Então, assim, é muito pertinente quando você fala a questão dos gestores, né, deles serem sensíveis, né, estarem aí compartilhando ou trazendo pessoas para dialogarem acerca dessas questões trans, né, ou LGBTs, mas eu faço recorte aqui de pessoas trans, né, que estão aí na ponta desse iceberg, na ponta dessa lança, porque a gente observa que a população LGBT, ela transita nesses espaços, mas as pessoas trans, elas são onipresentes nesses espaços. Então, é por isso que eu sinto a necessidade, né, de enfatizar essa questão do recorte. Eu me lembro certa vez que no CRAS, né, que é a porta de entrada dessas demandas, um assistente social se deparou com uma jovem trans, né, e tem aqui em Parnaíba um projeto que é onde os jovens vão debutar, não é? Com 15 anos. E essa jovem trans, ela tinha 15 anos. Então, eu fui chamada, né? E aí eu dialoguei com a assistente social e tudo mais, mas depois eu observei que a jovem trans ela foi excluída. Né? Então, assim, o gestor falou mais alto, né? A questão do sistema cis heteronormativo falou mais alto e essa jovem trans, ela foi excluída desse processo, né? De socialização. Então, assim, é por isso que a gente precisa, sim, realmente estar dialogando mais, né? Estar provocando, né? E que venham outras pessoas... Oi. E venham outras pessoas... Tu falou aí... Eu me lembrei de uma coisa que tu fala, assim, porque às vezes, gente, a cabeça da gente não tá boa. Olha, nessa pandemia tem dia que eu não sei nem meu nome direito. Aí as pessoas perguntam, não sei direito, é sério, às vezes a minha cabeça não funciona. Aí eu me Pois é, mulher, a cabeça da gente não tá boa, não. Eu me lembrei de um caso que eu atendi já faz alguns anos, mas foi assim, meio que o contrário. Eu cheguei na casa para entrevistar o agressor, o réu que estava lá no processo de violência doméstica. Era uma pessoa que tinha agredido a avó. Era assim o processo. Vamos supor, eu vou botar um nome hipotético. Vamos supor que era João. Cheguei na casa procurando o João. Quero falar com o João, quero falar com o João. Aí não tem João nessa casa. Mas aqui não é a casa na rua tal, número tal. Mas aqui está dizendo que é a casa do João. Aí eu falei mais ou menos sobre o que era. Não, porque eu sou assistente social e eu quero conversar sobre um processo da dona fulana de tal com o seu João. Aí, tá aqui a dona fulana de tal. Eu sou dona fulana de tal. É porque eu queria conversar com a senhora, mas aí eu também queria conversar com ele, com o seu João e tudo mais. Isso aí foi uma confusão que eu já resolvi, foi uma confusão que eu tive com o meu neto, tá ali. Quando veio, eu percebi que estava com feições femininas, né? E aí eu perguntei de início como gostaria de ser chamado. Então, ele falou logo o nome feminino. Vamos supor, Maria. E aí, passei a entrevista inteira, entrevistando como Maria. O meu relatório inteiro foi Maria, que estava lá como agressor, porque no processo judicial, eles levam em conta o documento. Então, estava lá o nome João. Só que eu perguntei para ela, e ela disse que estava ainda no processo de transição, iniciando o processo de transição, né? E, então, não era uma coisa que já tinha se completado, pelo que eu entendi da fala dela, né? Ela falou que estava iniciando, mas que já gostaria de ser chamada como Maria. E aí, eu, durante todo o processo de entrevista, de escrita do laudo, de colocar o laudo no processo, eu fiz questão de colocar o nome feminino. Não coloquei o nome masculino, porque foi o nome com que ela se reconheceu. Então, a gente precisa, enquanto profissionais, ter essa visão, esse olhar. Tu já pensou se eu ficasse todo o tempo entrevistando como João? Não, João, isso aqui. Não, João, isso aqui. Não, João, isso aqui. Seria extremamente violador, extremamente violentador, extremamente cruel, sabe? Com essa mulher trans. Então, eu fiz todo o procedimento no feminino com ela. Sim, parabéns. Então, assim, a gente falta, né? A gente sente falta dessas sensibilidades, né? E que outros profissionais se interessem mais por esses temas, né? Eu sei que existem outros temas que a gente tem que discutir, mas eu sinto falta. Por várias vezes eu estava inclusive em eventos e tinha sala para falar dessas questões e juntava 5, 4 pessoas, né? Quando em outras salas, né? Juntava mais pessoas. Isso era nítido. Então, assim, eu até trago uma questão que a gente fala de transfobia estrutural, né? Que é todo esse processo, todo esse sistema, né?
de estar produzindo e enaltecendo essa transfobia, seja ele no cotidiano profissional ou no nosso cotidiano pessoal mesmo. Então, assim, a gente está falando, a gente falou em vários aspectos, em vários temas, né? E também seria interessante a gente falar da questão da nossa formação, né? Enquanto profissional, não só enquanto assistente social, né? Mas em outras formações, né? E a delegada já deu aí um bom exemplo, que está inserindo essa questão de gênero, né? Dentro da grade curricular. E eu tive uma experiência muito boa aqui em Parnaíba, fui convidada para fazer uma oficina, né? Para uns profissionais de pedagogia que iriam a campo, e aí tem essa disciplina de gênero e diversidade sexual. Então, assim, para mim foi muito gratificante, né? Porque quando tudo terminou, né? Eu fiz uma dinâmica, eu coloquei desafios para eles, né? E de que forma eles iam, né, fazer para que essas pessoas seriam incluídas dentro da escola, e uma forma também de estar enfrentando a LGBTfobia. Para mim foi muito gratificante, eles desenvolveram várias atividades, inclusive teve uma que chamou muito a minha atenção, quando ela falou assim, não, a gente vai trabalhar desde o porteiro. Né? Isso chamou muito a minha atenção. A gente vai trabalhar questões da LGBTfobia desde o porteiro. E teve no final eles falaram que para eles, né, tinha sido muito mais fácil absorver comigo, porque eles já tinham ouvido falar de questão de gênero, de identidade de gênero, e a gente sabe que às vezes existe uma linguagem muito técnica ainda, que como você e eu, a gente absorve melhor, porque a gente está aí nesses outros espaços, né, e a gente sabe que isso acontece. E aí eu transversalizei a minha experiência, a minha vivência com essas teorias, né, que era justamente essa proposta de absorção, né, desse tema. Então, para mim, foi muito gratificante. Então, assim, eu queria que você falasse como é que você vê essa questão da formação, né? A minha, por exemplo, deixou muito a desejar, né? Eu vim conhecer mais a questão de raça agora no Negrate, né? E eu estou lendo agora um livro da Bell Hooks, né? Na verdade, estou no segundo livro dela, então, assim, eu fiquei muito afetada, estou muito afetada, né? Quando que eu fui negligente nos espaços onde eu estive, como, por exemplo, na Casa das Samaritanas, né? Lá tem mulheres negras, mas eu consegui alterar o instrumental, né? De lá, o instrumental de acolhimento, de triagem, mas só contemplei as mulheres numa perspectiva de gênero, não de raça. Então, isso é muito... Isso deixa a gente muito a refletir, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da nossa formação, né? De que forma que você vê, de que forma que a gente pode estar melhorando. Pois é. Eu, por exemplo, falando um pouco da formação em serviço social, na época, 10 anos atrás, um pouco mais, que eu frequentei a academia, era uma disciplina optativa. Então, não fazia parte da grade ordinária, né? Da grade mesmo curricular. Mas tinha essa disciplina optativa, e eu, obviamente, escolhi ela. Paguei a disciplina de gênero na universidade, a professora Francineide Pires, que é uma professora que tem muito dessa bagagem, dessa discussão do serviço social com o diálogo com o gênero. E aí tive essa experiência de dialogar com as profissionais na época que trabalhavam com a Casa Abrigo, lá de Teresina, que na época a gente não tinha tantas políticas voltadas para as mulheres, há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Hoje nós já temos vários dispositivos. Mas eu tive esse contato. Só que eu tinha digamos que essa crítica, porque não foi toda a minha turma que pagou essa disciplina. Uma parte foi para essa disciplina de gênero, a outra parte parece que era de juventude. Não querendo dizer que uma coisa é mais importante do que a outra, mas querendo dizer que não se pode não discutir sobre gênero. É isso que eu quero deixar marcado, né? Que deveria ser uma disciplina mesmo, nem que fosse uma disciplina de gênero e raça, porque como você colocou, também não podemos não falar da questão de raça. Temos que falar. Eu penso que a gente deveria interseccionar. Essa palavra ela é maravilhosa, então assim, a gente deveria fazer uma encruzilhada, e daria, dentro de um currículo, eu acredito que daria para fazer essa interseccionalidade. A Carla, que é a professora da UFDPA, ela me chamou muita atenção, né, uma vez, quando ela falou assim, que não daria para falar de gênero e raça, né? Não daria para excluir essas duas categorias. As duas categorias têm que ser faladas. Então, assim, lendo agora a Bell Hooks, eu me lembro de vez em quando dela, né, e eu sou muito grata, porque realmente é isso, não dá para falar de gênero, né, e deixar fora a raça, né? A interseccionalidade, ela é existente e é necessária, né?
Então, assim, pode continuar. Só para Pois é, não tem como, mas eu acho que os cursos de serviço social, por exemplo, que eu vou fazer esse recorte do curso de serviço social, ainda tem que avançar nesse sentido, de trazer essas discussões sobre interseccionalidade. Eu não sei como está a realidade agora, de fato, eu estou há 10 anos afastado da academia, não sei, pode até ser que já tenham incluído essas discussões de interseccionalidade lá no Eu curso. me formei ano passado, infelizmente, não foi incluída. Então, ainda é optativa ainda, inclusive é uma rixa minha, muito assim, com o serviço social, né? De estar problematizando isso, porque o serviço social ele é majoritariamente constituído por mulheres, né? E não existe esse debate de questão de gênero, né? Então, assim, parece que a gente dá voltas e acaba fomentando e enaltecendo o